Dores no joelho é uma queixa muito comum entre os atletas amadores e os atletas profissionais e acabam gerando muitas dúvidas sobre quais são as causas e se é necessário operar ou não. Sejam bem-vindos, amigos e pacientes da Clínica Onto Saúde Consciente. Meu nome é Marina Squarizi, eu sou fisioterapeuta e coordenadora do Ontos Sport Care, uma área específica para o cuidado do atleta. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou fisioterapeuta da Ontos, eu faço minha formação também na Escola de Madrid e hoje a gente vai estar iniciando o nosso primeiro Ontos Sportcast, um projeto novo que a gente está tendo e em conversa com a doutora Marina a gente chegou nesse consenso que o primeiro poderia ser exatamente um tema que acomete muita gente, muita gente tem bastante dúvida, e que é a dor no joelho, né? A gente vai conversar um pouquinho do que a gente vê na nossa prática, do que a gente pode ajudar vocês, que estiverem ouvindo ou assistindo. Primeiro, queria saber a opinião sua, Mato, o que você acha, como você enxerga a quantidade de atletas que vêm com dor no joelho hoje, como é que você... Eu vejo, Guto, que cada vez mais os atletas estão nos procurando com queixas de dores nos joelhos. Às vezes eles não sabem nos descrever se a dor é mais anterior, mais lateral, eles sentem um incômodo e muitas vezes eles nos procuram se queixando disso e a gente tenta descobrir um pouquinho a história para entender, né, qual que é a causa, que tipo de patologia, que tipo de sobrecarga os atletas estão sentindo. Então, eu percebo que muitos atletas, eles acabam iniciando algumas atividades sem orientação. Então, eles acabam indo para a rua correr e não conversou antes com um profissional de educação física, não passou por um fisioterapeuta para fazer uma avaliação biomecânica. Então, como o joelho é uma articulação que a gente acaba descarregando muito peso, ela é bastante afetada e a gente recebe bastante paciente com queixas de dores no joelho. É interessante isso, né? Ainda mais que é uma articulação que a gente fala, uma articulação de meio, né? Então a gente tem que pensar sempre também no quadril, no tornozelo. Às vezes essa pessoa tem um histórico já de uma lesão no tornozelo, uma lesão no quadril, e aí nem sabe, nem lembra e começa a correr, começa a dar no joelho. Aí quando chega pra gente tem que avaliar tudo. Então, assim, exatamente, né? Uma coisa legal que você comentou é que, assim, todo mundo acha que correr é só botar um tênis e sair na rua. Exato. E se a gente for avaliar mesmo o que é um treinamento de corrida, um aquecimento específico, é muito mais do que isso, né? E é legal porque a gente trabalha muito em identificar quais são os desequilíbrios musculares, como você falou, do tornozelo, do quadril, ver qual que é a mobilidade, se tem falta de mobilidade nessa articulação e muita consciência corporal, né? Porque às vezes a gente sabe fazer um exercício, por exemplo, na musculação, mas quando a gente precisa da consciência corporal para fazer uma atividade com o peso do nosso corpo, acaba sendo um pouco diferente. E aí eu vejo que na nossa prática, assim, no dia a dia, os atletas acabam nos procurando e tem várias queixas comuns, né? De dores no joelho. Aí eu queria saber, tipo, na sua prática, Guto, quais são os principais sintomas e dificuldades que os atletas te procuram quando eles machucam o joelho, quando eles sentem alguma dor? O que eu vejo bastante, né, na parte clínica mesmo, é bastante gente que tem aquela dor na parte de dentro do joelho, né? Então, bastante gente, aí, principalmente aquela queixa de quando vai subir dessa escada, bem clássica. Uma relação com subida e descida de rampa também dói, fisga bastante. Alguns casos também aparece assim, um pouquinho menor proporção, que é a dor mais na lateral, lado de fora ali do joelho, aparece bastante também. Aqui já é um pouquinho mais comum no corredor, né? A gente tem algumas disfunções e tem alguns tecidos que ficam batendo, vamos dizer assim, de forma mais simples, ali entre a fíbula e acaba gerando o que a gente fala um estresse do trato iliotibial, né? A famosa dor do corredor, né? A síndrome do corredor. Isso. Outra também que, assim, eu acho que o que aparece bastante também é a dor na frente do joelho, que geralmente é aquela pessoa que ela fala assim, ó, minha dor é dentro do joelho, eu não consigo pegar, ela é dentro. Então, assim, como a gente estava conversando, assim, são sintomas, né?
cabe a gente falar, putz, é uma cartilagem que está comprometida, é uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento. Tudo isso a gente vai saber na avaliação, né? E para isso a gente vai começar a manejar mais a nossa conduta. Mas eu acho que esses são os 3 principais, assim. E o legal é menos não menos importante, tem também a dor atrás do joelho. Essa também clássica para quem tem o famoso cisto de Becker, aquela bolinha atrás do joelho, que a maioria das pessoas tem e não sente nada. A gente fala que isso é assintomático, mas quando tá lá incomodando, vem bastante gente com essa dor também atrás. Pelo que você me descreveu, então a gente tem dor tudo quanto é lado do joelho. A gente tem a dor lateral, medial, na frente, atrás. E como você disse, é importante a gente fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para identificar, né? Se é muscular, se tem a ver com alguma cartilagem. Extremamente importante isso. Ainda mais porque assim, o nosso objetivo dentro da fisioterapia esportiva, né, é deixar o atleta competindo, mesmo na reabilitação, de competindo não, mas assim, em atividade, né? A gente quer manter aquele atleta no nível ativo o máximo de tempo possível. Talvez não no competitivo, mas ativo. Né? Sim. E para você, assim, agora também, vendo você tem bastante experiência com essa parte de atleta, de triatleta, né? Você acha que tem diferença, de um atleta mesmo de nível competitivo, até profissional, e de um atleta de final de semana? O que você pensa nisso daí? Uma pergunta difícil, hein? Por que eu falo difícil? Porque para o atleta, seja ele competitivo, profissional ou atleta de final de semana, que gosta de 1 ou 2 provas por ano, para ele, aquela atividade é a essencial, é a principal. Então, a gente precisa valorizar essa atividade para ele, seja ela competitiva, nível profissional, ou seja nível amador. Então, a pessoa que gosta de praticar atividade física, ela vai considerar aquela atividade super importante. E a gente não pode menosprezar e nem diminuir a atividade só porque ela não é profissional, só porque ela não acaba sendo a principal atividade daquela pessoa. Lógico, tem uma diferença entre um atleta amador e um atleta profissional, até pelo nível de treino, consciência corporal. E os atletas profissionais, eles têm uma pré-temporada, né? Que é onde é feito toda a base preventiva, a consciência corporal, também trabalho com a mente. Então, acho que isso que difere um pouco. E o atleta de final de semana é aquele atleta que a gente precisa ter um cuidado maior, porque ele só vai chegar e vai jogar bola. Ele, por exemplo, ele não vai ter todo um preparo. Então, aí acabam gerando algumas lesões. A gente precisa tomar um cuidado e conscientizar ele desse preparo antes dele só chegar no final de semana e jogar. Isso realmente uma coisa que a gente pega bastante, né? Então, assim, para deixar bem claro, né? O atleta, ele tem um preparo diferenciado, ele tem uma fisiologia diferenciada, e o cara que só joga lá o futebolzinho no final de semana, só corre no final de semana, acho que a maior dica assim, o maior conselho é treine também durante a semana, porque você vai minimizar muito, né, o seu risco de lesão, o risco de você ficar parado, né? Fortaleça, previna, né? Exatamente, é isso que a gente bate muito, né, a prevenção. Ô Guto, os atletas me perguntam bastante, lesões no ligamento, opera ou não opera? Essa é que é difícil, pô. Essa pergunta essa aqui dá um trabalho de responder. Por quê? A gente primeiro, antes de pensar numa cirurgia, a gente tem que entender quem que é o indivíduo. Então, por exemplo, do que a gente está falando de atleta e atleta de final de semana, né? Um atleta profissional, ele depende, o rendimento, vou falar assim, o rendimento de vida dele depende exclusivamente do esporte. Então, tem muito patrocinador por trás dele, tem muita competição, que tem prêmios em dinheiro por trás disso. Então, a gente está literalmente trabalhando ali com um produto de alto volume, basicamente deixando bem a grosso modo. Então, a gente, na hora de atender esse cara, tem uma lesão ligamentar mais séria, óbvio que grande parte das vezes ele já vem encaminhado de uma equipe médica, mas às vezes a gente pode ser esse profissional de primeiro contato. E assim, nesse caso, eu acho bem interessante a gente pensar sim numa questão de cirurgia pela vida útil do atleta. Porque eu sei que esse cara às vezes tem mais uns 10, 15, 20 anos ali para competir. A gente pegar um atleta mais novo.
Então, pô, vale a pena. Né? Ele vai ter um reforço, a gente vai fazer essa reabilitação, por mais que ele fique um tempinho longe da parte mais competitiva, ele não vai ficar parado. Né? Tem alguns estudos, sim, hoje em dia, que mostram uma reabilitação mais conservadora, que o pessoal reabilita sem cirurgia. Né? Eles têm bastante estudo nisso com o jogador de basquete da NBA. É interessante ver, sim, esse tipo de reabilitação sendo feita, ainda é uma grande discussão, mas é aquela coisa, quem é o atleta da NBA, que suporte ele tem, qual o gasto, custo que ele tem, então é bem diferente a equipe que está por trás dele. Agora, o cara que é atleta de final de semana, que é aquela coisa que, sei lá, tava jogando um futebolzinho, deu uma pancada, lesionou. Ou às vezes esse cara já tinha esse ligamento lesionado há muito tempo, ele nem sabia. Isso é bem comum, né? É bem mais comum do que parece. Tem muita gente que chega aqui com o ligamento lesionado, a gente só vê no exame de imagem, mas o corpo já está adaptado. Então, nesse caso, a gente pode pensar, putz, não tem que estar fazendo um conservador, já que você não depende disso, se a situação, óbvio, também física, não tiver muito grave, a gente opta pelo conservador. Lembra que, assim, toda cirurgia tem risco. Tem risco de anestesia, tem risco de infecção, tem risco de rejeição. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Mas é aquela coisa. Eu acho, Guto, que a conversa de operar ou não operar deve ser uma conversa com o atleta, né, o paciente, e com o médico ortopedista, cirurgião. Porque é importante a gente se juntar e a gente ter uma opinião, porque quem vai ganhar é o paciente. Então, quando a gente tem outras opiniões, a gente consegue conversar com o paciente, falar assim, aí, qual que é o seu objetivo? E a gente abrir o jogo, explicar, se você operar vai ser assim, se você não operar vai ser de outra maneira. A gente consegue expor uma melhor situação e a gente tem duas opiniões que só estão procurando o bem do atleta, né? Então, eu acho importantíssimo também ter esse contato com outros profissionais. Não, perfeito. E uma coisa que, assim, vale muito ressaltar, e você tem bastante experiência com isso, que você está do lado de médicos bem importantes, né, principalmente de cirurgia de joelho, é que as técnicas cirúrgicas de joelho são uma das mais efetivas hoje em dia. São cirurgias seguras, são cirurgias que dão bons resultados. Então, assim, se alguém falar, né, pro paciente, para quem estiver ouvindo, tem que fazer cirurgia. Não precisa ficar assustado, é uma coisa que, assim, tem um respaldo muito grande. A questão é só saber se você realmente quer e quais são as melhores opções. Exato, isso mesmo. Isso, né? E pegando esse gancho, assim, né, de dicas e de, vamos falar assim, de cirurgias, lesões, qual que é a principal dica que você dá para aquela pessoa que tem essa dor no joelho? Aquela pessoa que está sentindo incômodo? Tá. Eu acho que, assim, se você está sentindo muita dor, muito incômodo, primeira coisa, para. Porque não é saudável você sentir dor, não é saudável você sentir incômodo, fazer uma atividade o tempo todo, né, ela te atrapalhando, porque isso geralmente gera lesões. Então, a melhor coisa é você também esperar o tempo para deixar o seu corpo se recuperar de forma natural. Nosso corpo, ele é muito inteligente, ele faz isso sozinho. E muitas pessoas acabam intervindo fazendo uso de remédios. E às vezes isso não é benéfico para o corpo, porque isso atrapalha o processo natural de inflamação, que é importante, e esse processo para cicatrizar. Então a gente precisa respeitar a fisiologia do nosso corpo. E a gente entender, conseguir diferenciar o que é uma dor muscular e o que é uma dor que pode gerar uma lesão, né? Então a gente precisa estar atento a alguns fatores. Por exemplo, aquele atleta que mudou de treino, aumentou a carga, aumentou o peso, começou a sentir uma dor. Essa dor sumiu ou não sumiu depois de 48 horas, 72 horas? Tem alguns artigos que citam. Então, assim, são indícios que a gente acaba prestando atenção para entender se é uma dor muscular, que é uma dor que vai passar depois dessas 48, 72 horas, ou se ela é uma dor que já tem uma lesão, já tem uma sobrecarga, já tem um desequilíbrio nesse corpo. Então, a gente precisa procurar um fisioterapeuta, procurar um profissional que entenda disso para ter uma boa avaliação e conseguir diferenciar essas duas formas, né? Não, e tudo que você falou, assim, é muito importante sempre ter essa coisa, né? O primeiro ponto que você falou, o cara tá sentindo dor, para um pouquinho, vê o que tá acontecendo.
presta atenção no seu corpo, né? Tem a questão do medicamento, sim, é óbvio que assim, ninguém precisa sofrer de graça, o medicamento, ele é importante na hora certa. Tem gente que faz uso abusivo, né? Qualquer coisinha, vai lá, fica jogando 4, 5, 6 remédios diferentes que não precisa. Às vezes é uma coisa muito mais simples, né? E eu acho que o principal, assim, sentiu dor, tá incomodando muito, tá diminuindo o rendimento no treino, tá diminuindo o rendimento de atividade funcional, procura profissional de saúde. Procura um físio, procura um médico e vamos avaliar. Verdade. E falando sobre lesões, né? Quero que você dê uma dica para os nossos pacientes, nossos atletas da ONF e para todos que estão assistindo. Como você diminui os riscos das lesões? O que você orienta para os seus pacientes, para os seus atletas, para eles fazerem para a gente ter mais vida útil de esporte e menos lesões? Essa assim, é bem clássica, né? Acho que o ponto principal é assim, fazer uma boa periodização de treino. Periodização. Acho que essa é a palavra-chave para isso. Por quê? Quando você tem um treino bem periodizado com o educador físico, que tem ali um contato com o fisioterapeuta, você está bem engatilhado para o seu objetivo. Então a gente tem que sempre pensar nisso também. Qual que é o seu objetivo? Eu quero correr um Ironman. Quanto tempo você tem até esse Ironman? O que você está disposto a fazer? Como é que está a sua organização? Como é que está o seu rendimento físico? Né? E óbvio que a gente tem que sempre pensar em que nível você está. Eu nunca corri na minha vida. Vou começar a correr e já quero correr o Ironman. Talvez não seja a melhor ideia. Tem que passar por processos, né, de aprendizagem motora, tem uma própria aprendizagem assim, do seu limite, né? Você tem que saber que o quanto você consegue fazer em primeiro, depois você vai treinar mais para passar essa marca e aí você vai aumentando. A primeira coisa é ter uma boa periodização, porque dentro dessa periodização você vai estar associando um treinamento físico que vai te capacitar para aquilo. Então, se você está fazendo um treinamento que está estruturado, está esquematizado, os riscos de você ter uma lesão são muito. Óbvio que pode acontecer, pode ter trauma, pode errar a mão na carga, às vezes é um exercício que você não está acostumado e você vai fazer. Acontece, assim, isso é aquela... tá todo mundo suscetível, mas a princípio, se você está bem organizado, é muito difícil você ter uma lesão. Então, o primeiro ponto é, se organiza, periodiza o treino. Não tenho ninguém para periodizar, eu mesmo faço o meu treino, eu gosto assim, beleza. Então, saiba fazer um treino de prevenção, tá? Por que difere o treino de prevenção de um treino de performance? Basicamente, são alguns exercícios com menor carga e com mais aplicabilidade funcional. O que é isso? O cara que vai fazer um preventivo de corrida, a gente vai trabalhar bastante aquela coisa da propulsão e estabilização dele. Então, propulsão, a gente vai trabalhar bastante o glúteo, bastante panturrilha, bastante quadríceps, isquiotibiais. Basicamente é isso, né? Mas vai fazer tudo? Eu faço na academia? Sim, só que de um jeito mais específico para a corrida. Eu vou treinar seu gesto motor, eu vou treinar sua estabilização de tronco, para saber como você está, se você está oscilando, se você não está. Então, tudo isso é importante. Isso vai diferenciar um treino mais preventivo, um treino mais físico. No treino físico, o que você vai fazer? Você vai trabalhar carga, vai trabalhar potência, vai trabalhar um agachamento, vai trabalhar um terra, geral. Tá? Sempre aquela coisa, esse detalhe que é importante, trabalhar o equilíbrio do corpo. Tem gente que acha que correr, eu sou corredor, vou trabalhar só membro inferior. Perna. Cara, não é. Você precisa de tronco, você precisa de braço, você precisa até de peitoral para correr. A gente tem essas relações de cadeias cruzadas, né? Mas, então, assim, a importância do treinamento pelo completo. O segundo ponto é descanso. Não adianta treinar 7 dias por semana, que se você não estiver adaptado para isso, você vai aumentar o seu risco de lesão. Você precisa do descanso. É no descanso que você cresce, eu digo assim, de forma muscular, no descanso que você vai regenerar a fibra, que você vai diminuir as informações, para dar tempo do seu sistema nervoso adaptar e compreender. Assim, descanso.
E o terceiro ponto, que também é fundamental, é a nutrição. Né? A nutrição Tava pensando nele. A nutrição auxilia na recuperação, no dia do descanso, e vai te auxiliar no dia do treinamento. Tem que ter reserva energética, você precisa ter energia da onde tirar o seu corpo funcionar da melhor forma possível. Eu acho que esses são os 3 tópicos principais. Né? Óbvio que é importante também. Eu ia comentar que a gente proporciona tudo o que o nosso corpo precisa para ter um bom rendimento, né? Mais para frente. Exatamente. E aí a gente tem os adicionais. O que é o adicional? Putz, eu tô treinando uma vez a cada 15 dias, vai fazer um recovery, uma parte mais muscular mesmo. Ou vem fazer uma liberação, às vezes usar uma bota de compressão. A própria osteopatia ajuda muito. Se você não está tratando uma lesão, uma disfunção, a osteopatia ajuda a fazer uma regulação dos seus sistemas corporais que para eles funcionarem melhor aqui. Então até isso auxilia. Então, isso é muito importante. Então você vê assim, você tem o básico, que é o treino, a nutrição, o descanso, mas você tem o que vai te ajudar além disso. Né? Isso é bem eu vejo importante. que hoje em dia os atletas, eles estão criando muita consciência. Você vê vários atletas iniciando e já nos procurando, então é muito legal isso. E muitas vezes o atleta está aparecendo no consultório e fala assim, olha, eu não tenho dor nenhuma. É até legal isso, né? Eu vim aqui para não sentir dor, para prevenir. Isso é um trabalho que a gente faz, né? O preventivo, que acaba sendo muito legal. Porque às vezes a gente só recebe o paciente quando ele está com dor, quando ele está com lesão, quando ele está com alguma dificuldade. E o que a gente está recebendo também são atletas que querem ter uma boa performance, que querem prevenir lesões. E eles nos procuram pedindo essa ajuda, então isso é bem legal, você receber esses pacientes, assim. Isso é uma coisa, como eu falo assim, cultural que está mudando bastante. A gente tem que, nós como profissionais, assim, principalmente, tem que bater muito nessa tecla da prevenção. Não só para o joelho, mas eu acho que para o corpo inteiro, né? Como a gente fala, o corpo é todo interligado, toda uma grande conexão. Então, se você estiver sentindo dorzinha num lugarzinho, daqui a um tempo começa em outro, aí depois você tem que parar mais tempo. Então, assim, faça prevenção. Se você quiser saber como é que é, um treino preventivo, para que tem gente que assim fala, um treino preventivo não é pesado, eu gosto de treinar pesado. A gente tem várias maneiras de fazer um treino preventivo. Não é só elastiquinho, não é só umas coisas assim, como se dá uma boa intensidade. O treino preventivo é tão pesado quanto um treino normal. O que vai diferenciar são os nossos objetivos. A nossa demanda que a gente vai estar impondo pro atleta naquela hora, pro esportista. Muito bem colocado, Guto. Importante. Mas o que você tem mais a dizer aí sobre o joelho? Você que tem bastante experiência, o que você acha o que o pessoal tem que levar para casa desse nosso programa de hoje? Eu acho que se cuidar, prevenir, fortalecer, procurar bem-estar, atividade física, ela é boa, acaba melhorando até outras articulações. Tem muitas pessoas que têm receio de fazer alguma atividade por alguma dor que já sentiu, ou por até algum exame de imagem que apareceu, que tem alguma lesão, alguma coisa. Então, eu acho que se você tiver uma boa orientação, bons profissionais te orientando, você consegue ter uma vida muito boa, com bastante qualidade de vida e atividade física, que é o que a gente procura hoje. Bom, então eu acho que a gente pode finalizar. Acho que a gente fez uma coisa mais geral, assim, né? Mas esse é o nosso intuito, é passar informação para quem estiver assistindo a gente, estiver ouvindo, tá? Então, muito obrigado para quem acompanha a gente nessa nossa estreia aí, do Ontos Sportcast. Compartilhem lá nos grupos, no Facebook, no Instagram. A gente vai disponibilizar nas plataformas também de podcast. E muito obrigado. Aguardem que terão mais, né? Com certeza. Um prazer tê-lo você nesse Ontos Sportcast que estamos iniciando hoje, Guto. E nós estamos agora nos organizando, nos programando para ter mais conteúdos e informações para vocês. Isso aí, gente. Muito obrigado e esperem a próxima aí.